salvem, queridos hobbyistas e colecionadores de plantas, plantoides. Tudo bem com vocês? Finalmente, a minha semi-estufa, que é aquela cobertura de vidro que já oferecia diversas características aí de estufa, ganhou contornos de estufa. Faltava o quê? Faltava um sistema de irrigação. Aquele ambiente já armazenava mais calor, preservava mais calor no seu interior. Tem controle de iluminação, de intensidade de luz a partir de sombrite. Ficava muito quente, a água evaporava rápido, então eu tinha lá calor e seco. Nada conveniente, nada satisfatório para as arace, para as folhagens. E é por isso, inclusive, quando vocês notam que eu filmo por lá, que eu faço algum registro por lá, a gente vai ver folhagens mais ressecadas, justamente porque a umidade se dissipava mais rapidamente. Fazia um tempo que eu tinha um projeto para criar uma condição mais favorável no sentido da umidade. E inspirado na infraestrutura que o Alan, Jardim Onírico, Instagram, querido colecionador e amigo, fiz a visita em seu espaço num episódio da Invasão Plantoide, e aí que eu tive aquele empurrãozinho definitivo para pesquisar essa questão do home kit de irrigação ou de umidificação. Talvez no meu caso aqui eu esteja mais preocupado em manter a umidade alta naquele ambiente do que propriamente irrigar as plantas. De longa data e focadas em oferecer infraestrutura, um kit adequado para irrigação em casas, algo mais compacto, algo mais tecnológico, algo mais funcional e simples, fácil de montar. A gente tem a marca Gardenia e Rainbird. E no Brasil, Rainbird é uma das marcas mais fáceis de encontrar, talvez. Contudo, o preço é um pouco violento, é um pouco agressivo assim. Eu cheguei a pesquisar em alguns lugares e eu falei, será que a relação custo e benefício vale a pena? Dependendo da configuração do seu sistema, são dezenas de pequenos itens que você vai compor, encaixar um no outro, e isso pode encarecer muito o projeto. Não vale a pena às vezes. E o Fly aqui tem o interesse de levar soluções, realmente soluções, na qual o quesito investimento também seja acessível para boa parte de nós que tem esse interesse ou já atua como hobbyista, como colecionador de plantas raras ou não tão raras assim. Fazendo novamente uma analogia ao aquarismo, que tem um histórico amplo aí no Brasil e no mundo, quando a gente pensa assim em home kit, kits de casa, de irrigação, de umidificação, nada mais é do que incrementos aí, pequenos incrementos estruturais, tecnológicos, assim como os umidificadores, assim como luzes full spectrum, para otimizar nosso tempo e qualificar nosso hobby. Daí então que eu fui buscar nos últimos meses de 2022 alternativas mais acessíveis e que principalmente tragam a funcionalidade, ou seja, que funcione e que tenha durabilidade. No episódio de hoje então eu apresento a vocês um kit, um home kit de irrigação barra umidificação. Talvez no meu caso eu esteja mais focado na questão da umidificação, embora esses sistemas tenho a propriedade de irrigação automática. E essa galerinha de itens que vocês vão ver está em fase de teste. Isso aqui é um início de review. Vou mostrar para vocês basicamente todo o processo de instalação, o que o kit compõe, e peço a gentileza aí para vocês aguardarem um pouco, um mês talvez, ou um mês minimamente, para ver se a questão de durabilidade barra funcionalidade vai atender às minhas expectativas e, consequentemente, funcionem aí para vocês também. Lembrando que esses home kits, essencialmente, são compactos, de diversos tamanhos, de diversas quantidades de itens aí, para você desenvolver, desenhar e estruturar na sua sacada, na sua varanda, no seu quintal, no qual também o requisito facilidade de instalação
tem que estar presente aí pra gente, tá certo? Então bora lá, seguindo com este episódio, Home Kit, kit de casa para irrigação / umidificação. Então aqui está o kit de irrigação, tá? Ele vem com diversos itens. Eu tomo por base aqui o comprimento, a quantidade do cano que a gente tem, que é o cano principal. Então, fora essa base, tendo por base o tamanho do cano de 20 metros, a gente tem aqui diversos tipos de válvula, aspersores, que eu vou mostrar para vocês aqui no processo de instalação do sistema de irrigação automático via Bluetooth, via Wi-Fi, que eu vou aplicar lá na semi-estufa, na cobertura, tá certo? Que é a região que eu tenho menos controle de umidade. Estou aqui num breve unboxing, então, olha o cano aqui, 20 metros. Vamos ver o acabamento desses itens aqui juntos. Esse recurso aqui basicamente vem para otimizar o tempo, para melhorar a qualidade do cultivo, para nos dar tempo aí para a gente fazer outras atividades. Então, com este item conectado, acoplado a 2 outros itens tecnológicos para cultivo de plantas em casa, em contextos urbanos, a gente ganha aí uma série de benefícios e vocês mesmos vão me dizer se realmente é efetivo ou não, tá certo? A gente vai ter aqui então conectores lá para a torneira, tá certo? A gente tem os bicos aspersores. A gente tem essa pecinha aqui, que são, na verdade, não sei o que são ainda. Vamos descobrir juntos aqui daqui a pouco. Desse cara aqui. Presilhas e adesivos para a gente prender o cano, né? No caso vai ser um sistema de irrigação, vai vir do alto então, como é em estufa profissional. E 20 metros de cano. Esse carinha aqui, marca Mois, é basicamente a essência de todo o projeto aqui. Ele é o controlador de abertura e fechamento da torneira. A torneira já está aberta e conectada a este aparelhinho aqui de irrigação, que vai liberar e fechar a passagem de água a partir de algumas instruções e comandos de automação que eu vou mostrar para vocês. A gente já viu uma equivalência dessa lá no episódio com Alan, tá certo? Ele que me inspirou, inclusive. Muito obrigado, Alan. E eu fui buscar o quê? Um item de uma equivalência em termos de recurso, né? Funcionalidade, e que fosse mais acessível para todos nós plantoides. Essa é uma das preocupações, que tenha uma boa durabilidade, que funcione, tá certo? Nos entregue aí o que é necessário em termos de recurso. A gente está começando então, e esse review aqui vai ser exatamente para fazer a recomendação deste item e de todo o processo. Conectado na torneira, e aqui está a parte onde vai conectar o que? O cano vai entrar aqui, tá certo? E a gente vai seguindo o jogo e vou levar toda essa infraestrutura e começar a montar os aspersores nesse mesmo caninho aqui. E esse que vai ser o rolê de apresentação para vocês. Veda rosca, tá? Que é aquele rolinho branco assim para torneira e tudo mais. Quem faz pequenos serviços aí em casa de instalação de torneira sabe do que eu tô falando. E este carinha aqui, ó, este biquinho de torneira da Tramontina, tá certo? É bom ter aí avulso em mãos quando vocês forem instalar, beleza? Lá tá o portão de casa, a torneira tá lá. Passei pela lateral aqui porque eu não quero que as plantas de deserto, cerrado, tenham essa irrigação. Elas funcionam muito bem de acordo com a natureza aqui, chuvas e sol, o fluxo é bom para elas. Então o cano tá vindo por aqui, beirando a parede. Trouxe aqui para dentro já. E essa é a área então da cobertura
que eu vou instalar os sistemas de aspersores. Vão ficar suspensos. Eu tenho essa coluna aqui de alumínio que vai de ponta a ponta, perpassando aqui. Então vai servir de base para eu suspender o cano a partir daqui, tá certo? Tá mais ou menos no centro. E vou espalhar os aspersores de modo que abranja os pontos importantes onde eu posiciono as plantas que precisam desse tipo de umidade. Agora sim, o barato da brincadeira toda é esse carinha aqui, ó. Ele dá a temperatura, dá a umidade, ó, 59,2%. É baixo para as plantas que estão aqui, para as que eu quero que se hidratem, que recebam a umidade no ar, tá certo? Ele tem lux também, só que o lux é o menos importante nesse caso. Esse carinha, ele é conectado no mesmo aplicativo, no mesmo gateway da infraestrutura lá do sistema de abertura e fechamento de água, daquela caixinha. Qual que é a brincadeira de automação que eu vou fazer aqui agora? Essa medida vai ser o regulador de abertura e fechamento. Eu vou determinar aqui um percentual de umidade, talvez 72% ou 73%. Quando tiver 73% ou menos, vai liberar um comando de automação para abrir a caixinha. Vou deixar lá que seja 2 minutos ou 3. Na hora que atingir uma umidade X, por exemplo, 85%, eu vou pedir para fechar a caixinha, tá certo? E aí, o comando de abertura e fechamento no sistema de automação, na programação que eu vou fazer, vai estar vinculado ao quê? A quantidade de umidade do ambiente. Ainda não sei exatamente se eu vou deixar esse aparelhinho aqui, onde está. Só uma comparação quanto à umidade, ó, no rack, 100% de umidade. E aqui para essa galerinha, perto da porta de vidro, 87%. Veio uma fita adesiva aqui no kit, eu não sei se vai ser totalmente eficiente, né? Mas vamos sentir lá. A fita adesiva na verdade é um veda-rosca, então esqueçam. Tem veda-rosca então junto com o kit, mas se você já tiver, é justo aí, necessário. Pro meu caso, essas braçadeiras aqui estão muito pequenininhas. Eu vou precisar de braçadeiras bem amplas, tá? Bem amplas, bem longas. Não sei porque eles colocam tudo colorido também, assim, é meio estranho, mas... Comprei essas argolinhas, bucha 8, para fazer o caminho aqui. E acabamento, né? O caminho que o cano vai fazer aqui. Passando aqui rente, do lado de fora do portãozinho. Vai subir aqui. Colocar uma argola aqui. Passar aqui por cima. Prender uma argola aqui. E aí sobe rente lá. E aí eu uso braçadeira. Comprei umas braçadeiras, eu não sei se vai dar o tamanho, porque é largo essa calha, né? Comprei a braçadeira mais longa, não necessariamente mais grossa, porque não vai carregar muito peso, certo? E esse material aqui é bem resistente. A dúvida é se vai conseguir envolver 100% aí com uma sobra a calha. Não tenho certeza. Vamos ver. Deu certinho, na verdade. Sucesso. Vocês vão notar que eu vou deixar algumas folgas assim. Primeiro para não dobrar o cano nessas curvas e tal. E segundo que é sempre bom deixar uma folga, né? Para qualquer imprevisto. Mais ou menos aqui onde está essa abraçadeira eu já vou criar um aspersor. Eu vou instalar e vou fazer um teste também para ver como que é a abrangência da pulverização, tá? Porque aí eu vou aplicar de acordo com essa abrangência aí. Então a gente vai utilizar agora essa peça.
Vai um cano aqui, a continuação aqui, e aqui gruda o aspersor. Esse é o aspersor, tá certo? E aqui é uma pecinha de terminação, que eu vou utilizar também só para fazer o teste. Então primeiro o aspersor está instalado lá, ó. A névoa, a abrangência da névoa é bem concentrada na real, tá? E tem dois modos, tem esse, que é de névoa mesmo, né? Que espalha um pouco. E tem esse de jato direcional, que é basicamente uma rega, né? Eu posso meio que intercalar, enfim. Vai de acordo com as necessidades locais aí de cada um. O sistema está ativado, mas eu fechei o biquinho, então ele serve também como um bloqueador aí se precisar. Ó, só nessa breve brincadeira, a gente estava aqui com 58%, mas só da proximidade aqui já deu 65%, tá? Bom, agora com a certeza da forma do jato, da maneira que o biquinho se comporta aí, eu consigo distribuir melhor esses itens. Então antes de eu passar todo o cano, eu vou instalar em lugares essenciais, que eu considero essenciais aqui, e posicionar inclusive alguns mais na diagonal, outros 90 graus, bem vertical, para que possa espalhar. De certa forma, essa vai ser a coluna central para abastecer tudo que tem aqui e que eu acho necessário, tá? Passei aqui por cima do sombrite. Algo que é muito comum de acontecer, já vi isso rolar nos produtores, é que por causa da impureza da água, os biquinhos costumam entupir depois de um tempo. Então é sempre bom ter algumas reservas aí, porque eu não sei se futucar com agulha, por exemplo, resolveria, tá? São coisas para eu testar daqui a alguns meses, se rolar. Esse recurso influencia no modo rega? Olha, com certeza ajuda, né? Principalmente vai depender do tempo que ficar aberto, mas é bom também verificar de vez em quando se não tem nenhum vaso seco, tá? Porque a abrangência não é global assim. Algumas áreas aqui não vão ter contato direto e sim sentir o efeito da umidade local, mas não da rega em si, não da água caindo mesmo. Bom, instalado, levou em torno de 2 horas mais ou menos. 9 aspersores rolando, distribuídos de forma lógica, né? De acordo com os concentrados de planta. O ângulo também do bico está conforme essa realidade, tá certo? Tenho aqui já, então o básico já está estruturado. Um pouco de tudo aqui recebe dessa umidade. E obviamente, como é uma área praticamente fechada, a gente tem aqui uma concentração rápida de umidade. Dispersa um pouco para dentro da casa, que não é de tudo ruim, concordam? Vejam como a fumaça fica mais intensa, mais densa, só pelo efeito dessa vaporização aqui agora na estufa. Agora pode dizer que é uma estufa já, tá certo? E agora é a parte da automação. Vou mostrar para vocês aqui na tela o passo a passo. Então assim, quando bater 72%, ativa o módulo, aquela caixinha que fica conectada direto à torneira, ela libera a passagem de água. E quando bater 82%, eu vou falar para desativar. Então o módulo de ligar e desligar vai ficar vinculada à quantidade de umidade do ambiente, mais precisamente nessa regiãozinha aqui, que está o aparelhinho, mas de modo geral atinge aí toda essa área que está meio que 360 graus agora com o recurso, né, com os aspersores. A única área que vai se beneficiar um pouco da umidade, mas não vai ter água caindo direto,
é da Salort aqui, tá? E essa parte aqui onde tem umas espécies de oia, onde estava o termigrômetro, também tem outras suculentas, outras plantas do grupo das suculentas, que eu não quero também que bata água direto. Um pouquinho, respingos vai acabar caindo, mas não vai ser um volume como está direcionado para as folhagens, tá certo? Então eu consegui modular bem aqui os aspersores, direcionar bem na mesma área, no mesmo ambiente. Eu tenho umidade, mas não vou ter uma água direta. Olha lá, se baixar de 75 tem que ligar, hein? Vamos ver se a automação está funcionando. Enquanto não abaixa, vou falar que um outro benefício com todo esse recurso é o quê? A temperatura também reduz aí uns 2, 3 graus, tá? Então tá 27 aí, mas provavelmente tá 30 graus o ambiente geral aí, tá? Isso também ajuda um pouco, porque vamos combinar que calor excessivo também não faz bem para as plantas, para as folhagens. E aguardamos ansiosamente baixar, porque eu regulei a inferior a 75%. Se eu tivesse colocado 75% ou menor, muito provavelmente já teria ativado. Baixou. Cadê? Bug. 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 O negócio aqui é dar uma estudada. Create scenes in the Smart Life app. Poxa vida, o meu projetinho de colocar o termohigrômetro, a parte de umidificação, a métrica de umidificação como o fator para regular a ativação e a desativação do controle de passagem de água, não deu certo. Pesquisei, sondei aí, passei algumas horas analisando e vi que o ponto é que o termohigrômetro em si, o modelo, é incompatível com o controle de abertura e fechamento da passagem de água. Eles não estão se conversando aí, embora ambos sejam aplicáveis no mesmo app, no mesmo aplicativo. Eu vou ter que correr atrás aí, analisar, ver qual aparelhinho do tipo termohigrômetro vai ter essa compatibilidade e, enfim, eu fazer o fator ligar e desligar estarem vinculados à quantidade de umidade. Enquanto isso, sigo aqui então com o padrão de configuração, o padrão médio aí que todos nós utilizamos para abertura e fechamento dessa irrigação aí, que é basicamente o quê? Eu determino diariamente horas de abertura e fechamento. Essa configuração padrão é muito fácil da gente entender. A gente define basicamente horários do dia, quantas vezes por semana que vai abrir, quanto tempo vai ficar aberto e depois de 2, 3, 5, 10 minutos fechar. Essa é mais ou menos a gradezinha atual de horários que eu determinei para o meu sisteminha aqui na estufa agora, não mais semi-estufa. Como o dia hoje está nublado e a umidade da região está em 90%, está desligado o sisteminha, é desnecessário. Ontem toda a molhadeira que ele fez permanece lá, lembrando que eu deixo empoçar água no piso da areazinha lá da estufa e aquilo vai
mantendo a umidade alta constantemente. Como choveu ontem também e ao mesmo tempo a irrigação funcionou um pouco, as partículas da chuva encontram a água acumulada nas folhagens e dão aquela intensificada. Ou seja, está tudo ideal e eu posso manter o sistema de irrigação Home Kit ou sistema de umidificação desligado praticamente o dia todo. Então foi assim, meus queridos plantoides. Aguardem mais um pouquinho, controlem a ansiedade aí. Eu vou analisar principalmente na questão durabilidade, se toda essa infraestrutura não vai dar bug, não vai dar pau. Desconsiderem aí por enquanto o vínculo de termoigrômetro do fator umidade com abertura e fechamento, e tenham a ideia de que essencialmente, tirando o termoigrômetro, a gente tem aí a solução para a questão de umidade ou irrigação ou ambos, para algum ambiente aí que seja coberto e que você note que tem calor, mas não oferece a umidade ideal aí para vocês, tá legal? A partir deste primeiro episódio do Home Kit, de kit de casa para irrigação e umidificação, teremos desdobramentos, é claro, não sei exatamente quais, vamos deixar a criatividade rolar aí. Vamos notar também o que de benefício as plantas desta área da estufa vão realmente adquirir, quais vão ser as consequências dessa instalação, e a gente vai seguindo aí nossa jornada em outros episódios dos Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu, meus queridos!